Gente boa de Deus, em ti a luz resplandece, a maior prova divina é que o mal se enfraquece. Na consciência sussurrar, não faça o mal, faça o bem. Em cada coração a bondade floresce, no jardim onde a alma se aquece. A paz é a coerência do que se deseja e pensa. O que se escreve e diz, harmonia de uma vida feliz. Afinação da existência, vibrando a mesma frequência. Em unidade esticar a corda pastoral de uma vida, acorda. Gente boa de Deus, em ti a luz resplandece, a maior prova divina é que o mal se enfraquece. Na consciência sussurrar, não faça o mal, faça o bem. Em cada coração a bondade floresce, no jardim onde a alma se aquece. A paz é a coerência do que se deseja e pensa. Gente boa de Deus, em ti a luz resplandece, a maior prova divina é que o mal se enfraquece. Na consciência sussurrar, não faça o mal, faça o bem. Em cada coração a bondade floresce, no jardim. Eu vai falar aqui, a maioria do pessoal que participa das aulas, dos estudos, já tem noção do que é o ciclo Ouroboros, né? Que é o ciclo em ciclo, né? Então tudo que foi será, né? Não é isso? Ou seja, é um ciclo que não acaba. Embora muitas pessoas ainda não entendem isso, mas é assim que é. O universo é assim, a história do mundo é assim, a criação foi assim, está sendo assim, vai até o fim assim, depois vai voltar de novo o ciclo, vai reiniciar novamente. E eu queria fazer um paralelo aqui, vamos dizer assim, hoje o termo é linkar, né? Queria linkar o Éden com a história de Abraão, depois com a história da construção do primeiro templo. É muita coisa, eu vou tentar ser breve aqui para resumir. Depois também vai para a construção do segundo templo, vai para o tempo que Jesus esteve aqui, e olha, não acaba, o negócio é... Então vamos tentar resumir de uma maneira bem simples para não tomar muito tempo. O professor Sheila vai falar um pouco também, né? Um pouquinho, né? O professor Douglas está ali também. Ele também vai falar um pouco depois. No Arcília também. Márcia. Mari. A Mari está morando lá na Vizinha. Ela tem que falar alguma coisa para nós. Você não vai escapar, não. Ela não pode escapar do processo. Deixa ela para mim. Então, pessoal, primeiramente vamos lá. No início, todo mundo está cansado de saber a história. Quando Deus criou todas as coisas, e Deus colocou lá um casal no Éden lá, que nós conhecemos por Adão e Eva. Nós que estudamos, né, nessa filosofia estamos evoluindo. A gente aprendeu que isso tudo é uma metáfora, isso não é uma coisa real, tá? É uma referência para a gente poder entender como que começou, né, a história da humanidade, quando começou tudo. Mas é uma metáfora, tá? O Éden é uma metáfora. Porque você escuta falar em frutinha, serpentinha, né? Um casalzinho lá, um jardim.
Então, óbvio que é uma história para criança, né? Não sei, eu creio que todos concordam com isso. É uma história para criança, né? Uma pessoa evoluída entende dessa forma, né? É muito mais do que isso, a criação. E aí, por que a gente está fazendo essa questão de linkar com outros fatos, outros acontecimentos? Porque se você pegar a história de Abraão, que Abraão, quando ele foi escolhido por Deus para sair do meio da parentela dele, e Abraão, ele era pagão. Abraão não era judeu, não era do povo hebreu, não era até então, ele era pagão. Foi tirado do meio da parentela por causa da promessa que foi imposta a ele. Então ele tinha a esposa Sara, que tinha uma idade avançada, e Deus prometeu que ele ia ser pai de uma grande nação. Correto daí? Então tá bom. Pegando essa linha da história, a gente vai ver o seguinte, que chegou um dado momento que Deus sempre criou armadilha, tá? Mas como assim? Deus sempre criou armadilha, é fato. A própria Bíblia, se levar, você consegue, se você entender com a visão evoluída, você vai entender que é isso. O Éden foi uma armadilha, tá? Por quê? Deus, ele é onisciente, correto? Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então Deus sabia que a Eva ia cair na conversinha da serpente. Sabia ou não sabia? Sabia. E ele colocou lá de propósito para a Eva cair na conversa da serpente. Então, foi uma armadilha que Deus fez. Deus fez uma armadilha porque ele sabia que a criação dele é previsível, e ele falou, não vai cair na armadilha, então eu vou criar porque eu sei que ela vai cair. É tipo você colocar um milho embaixo da fruta ou pegar uma pomba, é a mesma coisa. Ele sabia que ia cair, não tinha jeito de não cair na armadilha. E aí, Eva caiu na armadilha, comeu o tal do fruto, mexeu na árvore, não podia lá, convenceu Adão a fazer, e depois Deus veio tirar satisfação com eles, e foi mais ou menos assim, vou resumir para vocês o que aconteceu. Adão, o que tu fizeste? Aí o homem, desde o começo não era homem, né? Falou assim, a mulher que tu me deste me fez pecar. O que ele fez? Botou a culpa em Deus por tabela. Correto? A mulher que tu me deste me fez pecar. Aí ele falou, tá bom, eu vou tirar satisfação com ela. Chegou lá e falou, Eva, o que tu fez, mulher? Eu falei para não mexer lá. Ah, Deus, foi a serpente que me convenceu. Ah, foi a serpente? Ah, tá bom. Ah, então tudo bem. Então se foi a serpente, foi eu mesmo. Eu coloquei a serpente lá, eu fiz a armadilha e você caiu. Entendeu? Simples assim. Essa que é, né? E aí, indo para Abraão e Sara, aconteceu a mesma coisa. Deus criou uma armadilha, né? E qual que foi? Por que a armadilha do ego? Porque a serpente falou assim, se vocês mexerem naquela árvore, vocês serão como Deus. Então, por causa do ego, nossa, você como Deus, então eu quero. Tem que convencer de alguma forma para a pessoa poder ir lá. Se você não der um incentivo para a pessoa não vai, né? Falar, mas se eu fosse como Deus, então compensa arriscar. Né? Só que a serpente não contou a parte B para ela. E para ela ser como Deus, eles iam passar por uma situação difícil. Eles iriam ser expulsos de lá, iam ter que passar por todo o processo que a humanidade inteira passa hoje, né? Trabalhar, suor do rosto, dor de parto, e uma pá de coisa, para depois no final, se vencesse o trigo, vencesse o mundo, e fosse para a onisciência, aí sim teria possibilidade de ser Deus. Entendeu? Então a parte B, ela não contou. E aí, o link com a história de Abraão, que é o pai da fé dos judeus e do cristianismo hoje, todo mundo fala, Abraão tinha fé, Abraão foi matar o filho dele para Deus. Olha a fé que esse homem tinha. Mas ele foi matar o filho porque ele desobedeceu a Deus. E Deus falou, você me desobedeceu, então agora você vai ver. Mas Deus botou na armadilha. Então, o que Deus fez? Você vai ser pai de uma grande nação. Só que a esposa não engravidava, ficou lá muito tempo sem engravidar, a ponto dela cansar de esperar. E ela fez a mesma coisa que a Eva fez. Falou, Abraão, vem aqui. Ó, a promessa é que você vai ser pai de uma grande nação. Mas, porém, entretanto, eu não estou engravidando. Não sei se Deus não vai fazer mais do que ele prometeu, mas você tem que ser pai de uma grande nação. Então, faz o seguinte, vai lá, pega uma escrava lá no Egito, tenha um filho com ela. E aí você vai seguir a sua geração, né? Vai seguir a sua... Aí ele pensou um pouco, falou, se o consentimento é da minha mulher, eu vou fazer. Não é a mesma coisa que a Eva fez com Adão? É a mesma coisa.
Só que, por que Moisés contou a metáfora do Éden? Ele estava contando essa história, mas ele metaforizou, entendeu? Com uma historinha para criança, com figuras de linguagem. Né? Aí ele falou, bom, se você, que a minha esposa, está consentindo, eu vou fazer. Ele foi lá, teve um filho para escravo pagar, e aí aquele filho nasceu. Depois que o filho nasceu, aí Deus mandou o anjo para ela e falou assim, você vai engravidar. E ela falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu mandei ele lá ter um filho para escravo, e agora, quer dizer que Deus, a palavra de Deus não passa, nunca passou, jamais vai passar, e a promessa que ele fez, ele está cumprindo, só que nós pisamos na bola. Ele fez o que eu consenti, não era para ele ter feito, mas eu convenci ele a fazer, ele fez. Aí, ela engravidou, nasceu Isaac, né? O filho da escrava era o Ismael, nasceu Isaac. E aí, quando os dois estavam grandinhos lá, tinham uma certa idade, e aí é onde a gente fala que começou a tesoura política mundial aí, né? Vocês sabem que a política do mundo é uma tesoura, esquerda, direita, azul e vermelho, preto e branco, é uma tesoura política controlada pelo mundo, pelo sistema. Tá? Não adianta você ficar atrás de Bolsonaro, atrás de Lula, não tem nada a ver, é tudo uma coisa só. É tudo regido pelo sistema do mundo, sistema mundano. Tá? Quem controla tudo no final da cadeia lá em cima lá é Deus, criador de todas as coisas. Deus controla o Senhor do mundo, o Senhor do mundo controla a classe mais baixa, a classe mais baixa, a maçonaria, controla a política, depois a política controla o povo, o gado, né? E é assim que funciona, né? Então existe uma hierarquia, Deus está no controle de tudo no final das contas. Sempre foi e sempre vai ser, até o final. E os dois começaram a se desentender entre eles. A ponto de Ismael chegar e falar assim, ó, eu sou o primogênito. Aí o Isaac fala, não, você não é o primogênito. Eu nasci primeiro que você. Mas você é filho da escrava. Eu sou filho da mulher legítima. Então eu sou primogênito. Pronto, começou uma briga política aí. E hoje em dia, o que você tem? Você tem Israel, Isaac, Palestina e Ismael. Hoje, o Oriente Médio é isso. Tá? E essa tesoura está no mundo todo. Propagou-se para o mundo. Isso é uma coisa que aconteceu há 4 mil anos atrás. 3 mil anos. 3 mil anos, né? Aproximadamente, né? Essa história de Abraão. Beleza. Agora vamos à armadilha do ego. O ego de Abraão falou assim, bom, se eu vou ser pai de uma grande nação, Deus falou, eu já tinha assimilado isso na minha mente. Eu gostei disso. Eu quero ser pai de uma grande nação. Eu queria. E agora minha mulher não fica grávida. E eu estou sendo consentido por ela, para mim ter um filho com a escrava. Ah, eu vou fazer isso. Eu quero ser o pai de uma grande nação. Então ele caiu na armadilha do ego. Correto? Aí ele foi lá, teve esse filho. Deu essa briga política depois. Aí, a briga entre os dois, né? Filho da escrava e filho da esposa legítima, da esposa amada. Aí Deus falou assim para ele assim, Abraão, sabe quando você chega com um cara que você quer que você vai para as costas assim? Abraão, tudo bem, Abraão? Ó, já estão grandinhos seus filhos, tá? Só tem um problema. Como você não esperou cumprir a minha promessa, você vai ter que provar pela sua fé que de fato você vai tentar ir daqui para frente e você nunca mais vai atropelar o que eu falei. Você vai esperar as coisas cumprir na sua vida de acordo com o que eu falar. Ah, é, Deus? Ah, tudo bem, Deus. Pede qualquer coisa que eu faço. Sacrifica o seu filho para mim. Entendeu? Você pode pensar? Deus fala para você assim, ó, pega o seu filho da sua esposa legítima, filho que você ama, e de fato é o primogênito. Vai lá, sobe na pedra no Monte Moriá lá, deita ele lá, enfia a faca no peito dele e mata ele. E aí, o que o Senhor me fez? Ele falou assim, bom, agora eu não posso pisar na bola mais, né, com Deus. Agora eu vou ter que fazer, porque eu já fiz errado. Eu já passei na frente da promessa. Tive um relacionamento com a escrava para ter um filho, porque eu não consigo esperar. A minha esposa também é culpada, mas eu podia ter segurado e não ter feito o que ela falou. Mas eu vou fazer isso. Como eu vou provar para Deus? Não tem outra forma. Deus quer que eu prove, vou matar meu filho. Aí ele subiu na pedra lá, chorando. E o filho, cadê o novilho? Cadê o cordeiro? Fica tranquilo, filho. Aí ele fala a linguagem dos crentes, Deus vai preparar, né? Já pensou? Você levar seu filho lá, uma faca escondida para ele não ver, falar que chegar lá em cima, eu tenho que você naquela pedra lá, né? Te mato e eu vou tentar fazer rápido para você não sentir a morte, mas o meu coração aqui tá. Aí quando ele chegou lá,
Deus falou, Abraão, olha para trás, ele tinha uma novilha amarrada lá, mata aquela novilha, não mata seu filho. Esse é o Deus que ninguém conta nas igrejas, tá? Esse é o Jeová privador, assolador. Tá? Aí eu vou perguntar, não sei se todo mundo aqui já está na filosofia, se tem alguém ainda que está, porque tem gente que está com o pé no sistema e o pé na filosofia, tem muito, né? Tive muito isso, né? Só tem que entender o seguinte, você vai numa igreja, você escuta, isso é só uma pausa no estudo aqui. Você escuta muita pessoa falar que ele vai ter uma vitória com sabor de mel, né? Que vai dar tudo certo, né? Que vai dar tudo certo. Deus vai te ajudar, você vai ser um vencedor. Mas ninguém conta que quem destruiu o mundo no dilúvio foi Deus. Ninguém lembra desse detalhe. Ninguém lembra. Ninguém fala que quem mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra foi Deus. Eles esquecem essa parte. Eles esquecem que Deus, do Antigo Testamento, ele matava. Deus matava e matava muita gente. Quem que mandou 10 pragas no Egito? Foi Deus, o Jeová assolador, né? Quem que falou para Moisés? Passa a sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eu vou mandar o anjo da morte de noite. O criador, né? Ele que fez isso. Então Deus mata e dá vida, porque ele é dual. Ele dá vida e ele mata. Ele é bom e ele é mau. Deus é bom o tempo todo? Não. Deus é bom para quem é bom e é mau para quem é mau. Grave isso. Sabe que isso é muito importante de gravar. E seguindo, né, no nosso link ali, o que acontece? O que aconteceu com Abraão, Sara, né, é a mesma história do Éden, como a gente já falou, só que isso segue de novo e se repete novamente. Quando você chega na questão da construção do templo, eu não sei, tem muita gente que não entendeu isso até hoje. Que Deus nunca falou para construir templo de pedra. Jamais falou isso. O que existe é dupla interpretação do que o profeta Natan falou para Davi. Vocês já leram 2 Samuel 7? Todo mundo já leu? Já entendeu que lá? Já leu com atenção? Então, aquilo é uma dupla interpretação. Inclusive, quem fez a segunda interpretação foi o próprio Salomão, que foi ele que construiu o primeiro templo. Partiu dele. E Salomão mente descaradamente em 2 Crônicas 2. Ele mente. Vocês já leram 2 Crônicas 2? Capítulo 6, parece. Ele mente descaradamente. Ele fala que Deus falou pessoalmente com o pai dele, Davi, e falou que a geração de Davi faria o templo e que a geração era ele. Ele estava mentindo. Porque Deus nunca falou direto com Davi. Deus usou o profeta Natan para falar, primeira mentira. E segunda geração que Deus falou não era ele. Porque era uma geração depois que Davi tivesse morto. Tivesse dormido com os pais, lá na frente. Correto? Então, o que é isso? Por que isso tem a ver com o Éden? Isso é um Ouroboros, porque foi uma interpretação errada também. Foi uma armadilha do Éden também. E Salomão caiu nessa armadilha. E fez esse templo. E aí começou um grande problema. Porque hoje, cada esquina tem uma sinagoga, né? Qualquer cidadezinha, por mais que a cidadezinha seja assim, tem, né? E lá em Jerusalém não é diferente. 400 sinagogas, fora o templo principal, né? Tinha. E isso não parou. E aí é o seguinte, qual que foi o castigo de Adão e Eva? Vocês foram expulsos do paraíso. Dor de parto, trabalhar, viver com o soro do rosto e uma par de coisa lá. Qual que foi o crivo de Abraão? Mata o seu filho para mim. Olha como que Deus é. Tá? Qual que foi o crivo dos judeus em relação ao templo? Vai ser derrubado. O Império Babilônico foi lá, acabou com tudo. Aí eles, não satisfeitos, mais ou menos, eu acredito que uns 15 a 10 anos antes de Cristo, construíram o segundo templo. O rei Herodes Agripa II construiu, que é o templo da época de Jesus. E aí o que aconteceu? Ele falou, vocês caíram na armadilha de novo, construíram de novo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que tem Mateus, isso aí, né? Mateus 23. O que aconteceu em 66 depois de Cristo? Somando a idade de Jesus, mais a idade de Jesus de novo, 66 anos, adivinha, templo, derrubou de novo. Se derrubou 2 vezes, é porque não é para existir templo.
que foi o sistema religioso, né, para quem não sabe até hoje, que matou Jesus, não foi Roma, foi o sistema religioso da época. O que acontece? Foi terrível dessa vez, porque eles ficaram 2000 anos sem templo. A última vez foi 500 anos. Templo de Salomão para o templo de Herodes. Agora eles estão 2000 anos sem templo. E aconteceu muito. E qual foi o castigo dessa vez? Porque é o seguinte, qual foi o problema que eles fizeram dessa vez? Éden, Abraão, primeiro templo, segundo templo. Foi a pior atrocidade da história. A morte de Cristo. Não é a pior atrocidade da história? A pior, a morte de Cristo. Se foi a pior atrocidade, com certeza o castigo que veio foi pior. Gente boa de Deus, em ti a luz resplandece, a maior prova divina é que o mal se enfraquece, na consciência sussurrar, não faça o mal, faça o bem, em cada coração a bondade floresce, no jardim onde a alma se aquece. A paz é a coerência do que se deseja e pensa, o que se escreve e diz, harmonia de uma vida feliz, afinação da existência, vibrando a mesma frequência, em unidade esticar a corda pastoral de uma vida, acorda. Gente boa de Deus, em ti a luz resplandece, a maior prova divina é que o mal se enfraquece, na consciência sussurrar, não faça o mal, faça o bem, em cada coração a bondade floresce, no jardim onde a alma se aquece. A paz é a coerência do que se deseja e pensa, o que se escreve e diz, harmonia de uma vida feliz, afinação da existência. Se vingou, mas não é um vingare, é uma justiça, correto? Deus é justo o tempo todo. Como bem disse Eliseu novamente, Deus não é bom o tempo todo, Ele é justo o tempo todo. E quero dizer uma coisa para vocês. Com o terceiro templo, vai ocorrer outra atrocidade também. Claro, a gente sabe, tem um macro apocalipse vindo aí, que traz consigo uma GT na verdade, nunca vista antes. Só que, falando em GT, em Apocalipse, já ocorreu um mini GT e um micro Apocalipse. E a atrocidade? Mataram em Cristo, ou Cristo. E agora, vão fazer o quê? Vão matar o Cristo. Isso é muito importante. Aquele que realmente é ex, de verdade, verdadeiro, ele imita Cristo. Ele é Cristo aqui na matéria. E ele não é simplesmente um Cristo aqui falando, Cristo está encarnado em mim, o Espírito dele está em mim. O verdadeiro ex, ele é Cristo, assim como Cristo foi. Se a gente é imitador de Cristo, a gente vai ser como ele foi, e a gente vai fazer o que ele fez. E se a gente vai fazer o que ele fez, a perseguição vai ser igualmente como fizeram o Cristo há 2000 anos atrás. E se tudo é igual como foi antes, nós vamos fazer o que Cristo fez. Nós vamos atravessar paredes. Nós vamos manipular a energia. Tudo aqui na matéria é energia, né? E a gente vai manipular essa energia da matéria. Vamos sorrir um pouco? Vamos sorrir um pouco. Precisamos aprender a viver o crivo, né?
delta para cima e delta para baixo, e o equilíbrio é o sorriso, né? Hoje as minhas assistentes aqui fizeram uma apresentação, e olha, não deu certo, porque muitos estavam tão preocupados com alguns assuntos pessoais, tá? Veja bem, tudo é importante, estar focado não quer dizer que você esteja distante de outras coisas, porque no mundo de hoje você tem que estar focado naquilo que você tem como meta, mas ao mesmo tempo você está prestando atenção ao redor. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está focado numa situação sua e ao seu lado está uma pessoa precisando de um sorriso, está precisando de um abraço, está precisando de um acolhimento e você está tão distraído que você não percebe. Essa brincadeira do sorriso, da gargalhada, é exatamente para você entender que crivo nós vamos passar a todo momento, mas não vamos viver no crivo. Não vamos fazer morada no crivo. Vamos começar a aprender a enfrentar o crivo. No crivo vamos ficar irritadíssimos, sim? Vamos ficar muito doido da vida? Sim. Sim também, gente. Porque nós somos humanos. Nós não estamos livres de nós sentirmos e reagirmos às nossas emoções. Nós temos que entender isso. De como humanos que somos, temos emoções. Só que a importância disso é você ter a ciência que você tem o equilíbrio. Quem não me conhece, meu nome é Glória, sou de Bragança Paulista, sou professora Cecília, que tem uma palavra aqui, e eu queria agradecer a todos por ter vindo, né? Foi, assim, um trabalho de todos, tá bom? É isso que eu queria falar, obrigada. Continuando o que a Cecília falou, eu não ia falar, mas é importante falar disso sim, linkando também com o professor Eliseu falou. O vós não sereis assim, que é o Ouroboros. Porque na nossa vida, como disse o professor Douglas também, a gente tem tribos e tem... vai ter a macro-apocalipse, mas a gente tem os micros na nossa vida. Porque o micro-apocalipse reflete na nossa vida todos os dias. E são ciclos, porque a gente fica repetindo muitas vezes os mesmos erros. Estou falando todos nós, tá? Cada um com o seu erro, né? Mas a gente fica repetindo erros e a gente não sai daquele mesmo ciclo. Quando entra em outro, continua repetindo o mesmo erro. Então a gente precisa, como diz de novo a Ercília, interiorizar o Serex e mudar, fazer escolhas difíceis. E por que eu estou falando das escolhas difíceis agora? Porque agora ainda vão ser fáceis. Parece que são difíceis agora. Mas quando a gente chegar daqui 5, 10, 15 anos, a gente precisou treinar essas escolhas. Porque, de fato, poucos são cristãos hoje em dia. E olha que a gente vê aí 1 bilhão e 300 milhões se dizem cristãos. São. A armadilha vai vir aí com o anti-messias. E é a sexta do Criador. E a maioria das pessoas vão falar que Jesus que veio não era Jesus. Jesus é o anti-messias. E vão cair na operação do engano, como diz em Apocalipse. E vão apoiar o anti-messias. E aí a gente vai ser perseguido porque a gente vai realmente se dizer cristão. São muito poucos. Não estou falando que são só da filosofia X. Todos os X do mundo. Não importa a religião. Mas a gente vai ter que se posicionar. E para fazer isso, tem que começar a viver agora. Escolhas difíceis que a gente não tem coragem. Porque vai envolver a parte financeira, vai envolver a parte emocional, de relacionamentos, seja de cônjuges, filhos, parentes, vai envolver a parte física de saúde, vai envolver. Às vezes você não está tão bem, você tem que se arrastar, você
Você procura, eu me amo, para amar o próximo que Deus habita. Então eu preciso me cuidar. E conforme eu vou melhorar, eu vou estar na unidade. Porque sem essa unidade a gente não vai conseguir tomar decisões. E a Ercília falou um negócio que é seríssimo. A gente nem se enxerga entre nós. Como a gente vai enxergar os de fora? Porque a gente muitas vezes não sabe o outro que está passando, de fato. Os vínculos que você viu na palavra. Tudo aqui já foi explanado, né, pelo Eliseu, mais ainda com o professorato, todos nós conhecemos, temos esse entendimento. O que nós precisamos fazer é passar para outras pessoas, porque nós seremos o Apocalipse, aqueles que estiverem vivos, né, vai viver. E eu creio que pela idade estarei presente. Creio aqui que a maioria vai estar, ainda mais os jovens, né? Então, nós precisamos realmente levar essa mensagem. Calma, gente boa de Deus, eu vou ainda aí.